rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Conversando com o Inconsciente. Apresentação: Gerardo Campana. Oi, amigos. Boa noite. Meu nome é Gerardo Campana e estou com vocês aqui no programa Conversando com o Inconsciente. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito importante: Kardec e a atualidade. Escolhi esse tema uma vez que a semana passada se comemorou o aniversário de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro. Então, é uma data para todos nós espíritas muito importante, porque é aquela em que o codificador, ou seja, aquele que nos proporcionou esse conhecimento, em conjunto com os espíritos que participaram da codificação, veio ao mundo cumprir com a tarefa recebida no plano espiritual. E por que a atualidade? Porque é comum se ouvir ou ler, né, que Kardec ele estaria ultrapassado. Na verdade, no meu pensamento, ele nem está ultrapassado, nem nós conseguimos ainda colocar realmente em prática tudo aquilo que podemos aprender estudando Kardec, estudando o Espiritismo. E o que me motivou também foi um artigo que eu li de um companheiro do movimento espírita, Alessandro de Paula, no qual ele falou sobre um artigo na Revista Espírita de 1865, quando Kardec escreveu a respeito do espiritismo e o cólera. A Europa, o mundo, no período de 1845 a 1860, teve a terceira onda pandêmica do cólera, que é uma doença, no período ainda mais do que hoje, muito grave, né, causado por uma bactéria que se instala no intestino e se contrai essa bactéria através de alimentos ou água contaminados. Então, um espírita, ou um leitor lá de Constantinopla, escreveu para Kardec dizendo que os espíritas de Constantinopla teriam sido preservados do flagelo porque eram espíritas. E Kardec, ele escreveu nesse artigo, refutando essa ideia, dizendo que o fato de ser espírita não previne, né, o adoecimento. Né? E que se poucos espíritas faleceram em função do cólera, é porque provavelmente teriam se cuidado bem, né? E aí ele fala que a fé espírita, ela não seria um antídoto contra, seja o cólera ou qualquer outra doença, como às vezes a pessoa pensa que pelo fato de pertencer a essa ou aquela religião, estaria imune, né, às doenças de uma forma geral, porque Deus a protegeria. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que numa pandemia adoecem pessoas com religião ou sem religião. Então não é propriamente esse o único fator, digamos, que vai
colaborar no sentido de diminuir os riscos da contaminação. Porém, Kardec, nesse mesmo artigo, ele comenta que pior do que a pandemia era o medo da pandemia, né? Ou seja, que o medo ele poderia, inclusive, contribuir para a pessoa adoecer. E a gente sabe hoje, bem mais do que na época de Kardec, que as emoções desencontradas, elas podem favorecer pelo fato de influírem no rebaixamento do sistema imunológico, ou seja, baixando a imunidade, a pessoa, obviamente, ela está sujeita mais do que se o sistema imunológico estivesse bem, né? Então, o medo interfere bastante, né? Porque a pessoa se torna estressada, tensa e permanentemente pensando, né, na possibilidade e tentando evitar se contaminar de qualquer jeito, né? Então, os cuidados vão além daquilo que é necessário. A pessoa, muitas vezes, passa a tomar banho inúmeras vezes ao dia, lavar dezenas e dezenas de vezes as mãos, né? Ou seja, ela termina não contraindo a doença, seja o cólera ou seja hoje o coronavírus, né? Mas ela desenvolve uma outra patologia, que é uma patologia psíquica decorrente da ideia de que poderá se contaminar. Poderá, claro, né? Então, Kardec fala a respeito dos cuidados de higiene nesse artigo, né? Parece até que ele estava escrevendo para os dias de hoje, né? Que é importante o banho quando chega da rua, é importante lavar as mãos, é importante o álcool gel, ou seja, os cuidados necessários para evitar a contaminação. Mas isso não significa que vamos ficar presos à nossa residência, a não ser que você faça parte dos grupos realmente de risco, né? Então, aí a cautela precisa ser maior. Mas se você não faz parte desses grupos de riscos, os cuidados preconizados, né, pela área médica, né, eles são importantes e podem ajudar a diminuir bastante o risco da contaminação, né? Mas um outro fator também que Kardec, nesse artigo, ele analisa, é a questão também do medo de morrer, né? Obviamente que os cuidados exagerados, eles estão associados a esse medo de morrer. A gente precisa de um quantum de medo de morrer, que é para que a gente se cuide, né? Porque sem esse quantum de medo, um quantum saudável, a gente não se cuidaria de forma adequada, né? Mas ele extrapolar, né, essa medida saudável, né, gera possibilidades de transtorno, ou a pessoa já está sofrendo de algum transtorno psíquico. E, paralelamente ao transtorno, o risco da diminuição do sistema imunológico e, portanto, da proteção que o próprio organismo confere à pessoa que está se cuidando adequadamente, né? Então, uma coisa que, por exemplo, o conhecimento espírita ele facilita, né, é a relação do indivíduo com a vida de uma forma mais arejada. Porque a pessoa sabendo, né, e aí eu estou falando esse saber, não é só racional, é um saber que vai pelo lado emocional também, ou seja, faz parte da vivência da pessoa, que a morte não é o termo da vida, né, que a vida ela continua além do portal da morte, né? Isso confere uma certa tranquilidade, porque a pessoa sabe que, mesmo que ela contraia a doença, mesmo que ela venha
a falecer, o que estará morrendo será o seu corpo físico, mas não ela. A consciência, ela continuará numa outra dimensão, num outro estado de vida. Então, isso confere uma certa tranquilidade. E essa tranquilidade, ela proporciona serenidade, né, que é favorável também ao sistema imunológico. E aí vamos rever, por exemplo, que é que as pesquisas elas têm demonstrado em relação à espiritualidade e religiosidade, ou seja, que as pessoas que cuidam melhor de sua espiritualidade, e aí quando eu estou falando de espiritualidade, pode ser relacionada a uma religião ou não, que a pessoa pode estar vinculada a uma religião e ela realmente não está cultivando uma espiritualidade. Ela está fazendo parte de uma agremiação como qualquer outra, e inclusive muitas vezes se digladiando com aqueles que fazem parte de outras agremiações religiosas. É quando a pessoa faz parte de uma religião e ela utiliza essa religião no sentido dela promover uma melhora interior através do autoconhecimento. E aí a gente percebe que a doutrina espírita, ela promove isso daí. Tanto que em uma das perguntas, Kardec questiona os espíritos sobre o melhor meio, o meio mais eficaz para se suplantar as más paixões, os maus pensamentos, né? E o espírito, ele respondeu que um sábio da antiguidade já nos havia falado: conhece-te a ti mesmo, ou seja, é através do autoconhecimento que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai tendendo a domar as más inclinações. Então, nesse artigo da Revista Espírita, Kardec preconiza para aquela época, ele já falava para aquela época, quando estava ainda na vigência da pandemia do cólera, cuidados, atenção, que são importantes para a atualidade, aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, ele fala da importância de se estar atento aos sintomas iniciais e aos primeiros sintomas, buscar tratamento, buscar os cuidados adequados. A gente viu o que é que ocorreu aí, quando no primeiro momento da pandemia, seja aqui no Brasil ou no resto do mundo, quando mandavam as pessoas de volta para casa, sem uma orientação maior, apenas dizendo: voltem caso piore. E aí, quando voltavam, muitas vezes não tinha mais o que ser feito, porque aí avançava de fase em fase e terminava culminando com óbito. Então, essa orientação de Kardec para a época, ela está bem atual. Eu estou me reportando a isso porque, para que a gente veja que Kardec ele era um homem sintonizado com o seu tempo, né? E de muito bom senso, né? Ou seja, ele não era daqueles que pensavam: basta orar, né, que tudo estará bem. Não é propriamente isso. A gente ora não é para que tudo esteja bem. Quando a gente ora, é para que a gente sintonize com as esferas espirituais de ordem superior. E mesmo que a situação não esteja bem, ou seja, não esteja da forma como nós gostaríamos, alguma coisa séria esteja ocorrendo, possamos, através da oração, receber os influxos de força, de paz, de suporte, para que sejamos capazes de lidar com as circunstâncias relacionadas ao problema vigente e utilizemos essa experiência para a gente se promover no sentido tanto da própria experiência como no sentido de amplificar a nossa resiliência.
Então, quando o Kardec faz esses comentários na Revista Espírita de 1865, eles se mostram bem atuais. Como se mostram bem atuais também as opiniões do Dr. Demery, um espírito, né, médico que transmitiu ou escreveu, porque na época de Kardec era muito mais pela psicografia do que propriamente pela psicofonia, né? Então deve ter transmitido pela psicografia, ele dizendo que o medo ele fazia muito mais mal do que a própria pandemia, porque tornava a pessoa uma prisioneira da sua própria mente. E que era importante a pessoa perceber isso para poder se desvencilhar das crenças que estavam aprisionando-a e promovendo o sofrimento desnecessariamente, né? Então, o Dr. Demery, ele fala também a respeito do temperamento, né? Ou seja, aquilo que hoje a gente chama de saúde emocional e mental ou psicológica, dizendo que é importante, fundamental, se evitar mágoas, ressentimentos, animosidades, porque isso prejudicaria também a saúde, né? E o que é que a gente hoje verifica através dos estudos que vêm sendo feitos do ponto de vista da área emocional? Que a mágoa, ela nos intoxica, os ressentimentos envenenam o nosso corpo e o nosso sangue, e, portanto, nos prejudica, né? Prejudica. Então, tudo isso está realmente ainda muito atual, né? Muito atual. E a gente vê a atualidade de Kardec, né, em outras passagens, né, dos livros da codificação, principalmente quando Kardec e os espíritos, eles falam que, primeiro, o espiritismo veio com o propósito de superar o materialismo, de vencer o materialismo, acabar com o materialismo, né? O materialismo como uma chaga da humanidade que faz com que os seres humanos, colocando todas as suas fichas na vida material, eles deixem de realizar aquela tarefa que é a mais importante, do aprimoramento ético-moral, né, do aprimoramento espiritual. E aí a gente sofre até hoje as consequências, né, dessa ignorância, ou seja, a sociedade voltada principalmente para aquilo que atende basicamente aos sentidos, né, as sensações, aquilo que proporciona ou pode proporcionar prazer mais rápido, prazer imediato. E aquilo que se reporta a uma vida mais plena, mais solidária, a uma vida onde o amor predomine, esse é descartado muitas vezes como sem significado, né? E aí a gente vê cada vez mais pessoas se esvaziando por dentro, né? A ponto de algumas pessoas dizerem exatamente assim: de que é que vale tanto esforço se no final tudo vai acabar, né? Ou para que tanto empenho se no final eu vou morrer? E eu morrendo, eu acabo, eu desapareço, né? Ora, não há nenhuma evidência científica de que com a morte tudo se acaba. Pelo contrário, as evidências se multiplicam no sentido de mostrar que a morte não é o fim. O berço nem a concepção são o início, e a morte do corpo físico, portanto, não é o final.
né? E o Espiritismo, ele veio, né, com o propósito de mostrar para a humanidade que o ser humano, que ela, a humanidade, ela é eterna, não no sentido do corpo, mas no sentido espiritual. Porque não somente é bom frisar isso, não é somente o Espiritismo que nos ensina isso, outras religiões ensinam, mas, pelo menos até agora, é somente o Espiritismo que nos coloca frente a frente com essa realidade e que nos proporciona os meios, né, de investigarmos também a realidade suprafísica através da mediunidade. Mediunidade é apanágio do Espiritismo, propriedade, patrimônio do Espiritismo? Não, de jeito nenhum. Todos os princípios básicos do Espiritismo, pelo menos a maioria deles, nós encontramos, por exemplo, nas religiões orientais. Eles estão lá presentes, né? A diferença é que, por exemplo, somente o Espiritismo, ele trabalha no sentido da interação entre as diferentes dimensões, né? Essa interação, ela faz parte do movimento espírita, né? E ela iniciou lá com Kardec. Mas também aí é bom ressaltar que, como eu estava falando, mediunidade não é propriedade nem patrimônio do espiritismo. Ela está presente no ser humano desde que o ser humano iniciou sua caminhada aqui no planeta, né? Mas é o espiritismo quem promove um estudo mais sistematizado e pragmático da mediunidade e, através desse estudo, favorece, né, o intercâmbio, a atuação no campo mediúnico de uma forma simples e de uma forma sem rituais, sem necessidade de nada, a não ser o treinamento emocional, mental, né, para que aqueles que têm mediunidade se tornem veículos acessíveis, receptivos às influências do plano espiritual, principalmente superior. E no sentido do plano espiritual inferior, ainda tomado pelas emoções em desalinho, né, no sentido de poder ajudar, né, se permitir o intercâmbio para ajudar, e ajudando, se ajudar também. Então, o Espiritismo, ele proporciona isso, né? E Kardec, através da metodologia que ele nos deixou, né, proporciona os meios para que a gente estude no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, esse intercâmbio com as demais dimensões, né? A gente sabe que, à medida que a ciência avança, ela deu ênfase, passou a dar ênfase à matéria e àquilo que pode ser detectado pelos 5 sentidos, ou por aparelhagem, que depois, gradativamente, foram se desenvolvendo. Por exemplo, a gente não enxerga a olho nu as bactérias, mas com o advento do microscópio passou a se enxergar. E esse mundo desconhecido, oculto, ele foi revelado, né? Pasteur, no início, como eu disse em outra oportunidade, ele foi muito zombado quando ele falou a respeito desse mundo microscópico que podia causar doenças, né? Ele foi muito zombado. Mas depois não, depois, à medida que as pesquisas avançaram, hoje Pasteur é um cientista respeitado, muito respeitado. Então, assim como tinha esse mundo oculto microscópico, ao mundo das dimensões extrafísicas ocultas, porque os nossos sentidos são acanhados e não conseguem perceber as vibrações dessas outras dimensões. Mas elas estão aí.
né? É difícil uma família que não tenha alguma experiência de contato, de conexão com o mundo espiritual para contar. É muito difícil. Eu lembro que eu fiz uma postagem anos atrás no Facebook a respeito das aparições, e aí eu perguntei se alguém já tinha passado por esse tipo de experiência. Ora, foi muita gente, eu não lembro agora o número, porque isso já fazem muitos anos, mas foram muitas as pessoas que passaram a descrever as experiências que tiveram ou que alguém da família teve, né? Então, é uma experiência que faz parte do cotidiano de muitas famílias de todas as religiões, né? Porque eu tenho um amigo de religiões que não admitem a existência de espíritos e que, no entanto, eles falam, me contam, né, que ou eles próprios ou alguém da família passou por uma experiência similar a essa de contato com o mundo espiritual. Então, Kardec nos trouxe isso, e através desse conhecimento, né, ele nos possibilita sair da faixa comum, né, daqueles que pensam que a vida é somente isso aqui. Vocês vejam que a gente está tão imbuído dessa crença que o cristianismo ele está aí há pouco mais de 2000 anos. E, no entanto, nós funcionamos ainda, em muitos aspectos, como se não fôssemos cristãos, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, qual o convite maior que o Cristo ele trouxe para nós? Foi o do amor, o do perdão, da solidariedade. Amor, perdão e solidariedade significa o oposto do egoísmo, né? Ou seja, o convite foi para que nós, os seres humanos, percebendo a nossa origem animal e a carga primitiva que ainda trazemos no contexto do nosso ser, nos esforçássemos para suplantá-las, né? Realizando em nossa intimidade e nos nossos relacionamentos aquilo que ele veio nos ensinar, a solidariedade, né? Se a gente parar para pensar, né, quase todo o mundo ocidental, porque o Oriente tem outras religiões e outros mestres, ou seja, quase metade da humanidade tem outra forma de pensar religioso e outros mestres, mas o Ocidente, o instrutor maior é Jesus, né? E apesar de nós nos dizermos cristãos, a gente age de forma diferente àquela ensinada por Jesus. Vocês vejam o que é que ele fala em relação a se nos esbofetearem uma face, oferecer a outra, né? Isso não significa literalmente você deixar que batam em você. Não é propriamente isso. Isso significa não revidar o mal com o mal, né? Mas, no lugar do mal, fazer o bem. Que foi o que Gandhi fez, que foi o que Francisco de Assis fez, que foi o que outros missionários do amor, como Chico Xavier, fizeram, né? Mas, quando a gente está vendo alguém sendo injustiçado num filme de ação, e esse que estava sofrendo a injustiça reage, né, batendo no ou nos oponentes, né, qual o primeiro pensamento que nos vem? Né? Qual a emoção que nos vem? Boa, né? Boa, muito bem, bate neles, né? E aí é que a gente lembra, né, que incentivar, ou seja, estar vinculado à violência não é uma boa coisa, né? A gente vê pela experiência da própria sociedade, do planeta, né,
que revidar o mal com o mal, ou seja, a violência com a violência, só gera mais violência. Mas qual é o primeiro impulso que vem de dentro da gente, né, quando a gente sofre algum tipo de violência? É a raiva, né? Porque a raiva ela faz parte do sistema defensivo. Né? E a raiva ela está consociada com a carga instintual. E aí o que é que os espíritos eles falaram para nós que nós precisamos não só combater, mas como transformar também o egoísmo. Né? Tanto no Evangelho, como no Livro dos Espíritos, ou seja, na codificação, e os espíritos depois, né? Até hoje, eles falam sobre essa tarefa importante que é suplantar o egoísmo. E Kardec, ele também deu ênfase nos seus escritos e nos comentários sobre a importância de se perceber e poder superar o egoísmo. Inclusive, os espíritos, no Livro dos Espíritos, eles comentam que o egoísmo não é fácil de ser superado, porque ele está muito vinculado à experiência material. E não somente isso, a estrutura social que nós vivemos. Né? Ou seja, todos nós somos cristãos. Né? Mas, quando é necessário, a gente vira a cruz de lado e transforma numa espada. E a gente sai por aí afora matando, entre aspas, hoje em dia, mas até isso é possível, né? Os nossos oponentes. Né? E se a gente não os matar, porque sofreríamos por conta das leis vigentes, né? Matá-los fisicamente, o desejo é de matá-los moralmente, humilhá-los, para que fiquem por baixo. Né? E o ser humano nem se dá conta que isso é a criança internalizada, magoada e ferida, consociada com a carga instintual. Ou seja, o processo do egoísmo, porque o egoísmo não é outra coisa senão o resultado dessa carga instintual. Nós passamos milênios e milênios, né? Talvez no nosso processo evolutivo, milhões de anos, aprendendo a sobreviver. E para que sobrevivêssemos, o território onde se localiza a possibilidade do alimento e, portanto, sobrevivência, era fundamental. Né? E qualquer um que invadisse o território deveria ser expulso ou morto. Né? E fomos fazendo isso por milhares e milhares de anos, tanto como animais, humanos, né? Como depois como humanos animais, e ainda hoje como humanos tentando se desvencilhar da carga animal. Mas ainda continuamos a fazer, né? Mudamos, por exemplo, saímos das savanas, da selva, né? Mas estamos em outro tipo de selva, uma selva de pedra, onde a ideia é cada um por si e Deus por todos. Né? E Jesus, ele veio formular um convite diferente, assim como Kardec também. Os espíritos superiores, através da codificação e de outros medianeiros do bem, né, convocando-nos à superação do egoísmo, dessa chaga, de onde provém todo o nosso sofrimento, praticamente. Ou pelo menos a grande parcela do sofrimento que nós vivemos vem da carga instintual, ainda não transformada, ainda não superada, em consórcio com a criança magoada e ferida. Então, basta alguém pisar no nosso calo, como é que a gente reage? Né? Com 3 pedras na mão. De preferência, jogando todas 3 na cabeça, para que o sujeito não tenha nem chance
de se levantar, quanto mais de revidar. E uma outra coisa também, a gente sabe que Jesus foi o missionário maior, né, que Deus mandou à Terra para trazer, né, os princípios que ele nos trouxe, princípios de vida, né, as orientações e o exemplo que ele nos trouxe. Né. E ele exemplificou com a própria vida, inclusive com a morte dele. Né. Ele que era um espírito altamente evoluído, altamente poderoso, né? Tanto que a gente vê Jesus sendo citado nos evangelhos, flutuando sobre as águas, curando as pessoas, desaparecendo num ponto e reaparecendo em outro. Né? Tem pelo menos umas 2 passagens que citam, né, essa ocorrência de Jesus. Jesus lendo o pensamento dos seus discípulos, né? Ou seja, um ser poderoso e, no entanto, ele deixou-se conduzir para a morte. Ele não reagiu, não é? Porque ele já dizia, né, não revide o mal com o mal, né? Ou seja, revide o mal com o bem. E lá na cruz ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele, Jesus, ele sabia, né, conhecia, era e foi capaz de compreender toda a ignorância daqueles que estavam ali participando daquele ato ignominioso, né, da crucificação. Ele compreendia perfeitamente, né, tanto que não teve raiva, nem teve ressentimento, nem rancor. E quando ele retornou materializado, não buscou falar nada contra os seus agressores. Apenas se ocupou em orientar os discípulos para que eles transmitissem aquela boa nova para um número maior de pessoas, porque o convite dele, né, tanto através da fala como do exemplo, foi suplantar o egoísmo, suplantar a carga instintual. E nesse ponto, Jesus, Kardec, estão bem atuais. Nesse e em outros pontos, mas eu estou frisando esse aqui, que ele é fundamental, porque se não compreendermos isso, vamos continuar nos digladiando, batalhando contra o nosso vizinho, o colega de trabalho, né, o colega de profissão, contra o amigo que torce por outro time, né, o amigo que tem uma outra religião, né, ou contra um outro país, para obter hegemonia. Né? Porque alguém pensar diferente da gente dói. Né? E pensar diferente da gente significa negar a gente. E isso é sentido como algo muito doloroso. Então, a gente teria que fazer com que o outro ou os outros pensassem de forma semelhante. Por isso que nenhuma ideologia, por exemplo, né, do ponto de vista social, para uma sociedade, tem funcionado com o tempo. Né? O socialismo, que seria, digamos, a escolha preferível, em boa parte dos países onde foi implantado, não funcionou bem. Primeiro porque em muitos foi implantado a partir da violência. E violência só gera violência. Né? Aqueles que tomam o poder pela violência ficam pensando que somente eles sabem o que é melhor para a massa, para a população daquele país. E aí tendem a se perpetuar no poder. Para se perpetuarem, tem que corromper, tem que usar violência e tem que ser temidos.
E aí é um terror, né? Não funciona. Então, capitalismo, socialismo, seja o que for, só vai funcionar realmente melhor, né, quando o ser humano tiver suplantado o egoísmo, quando o ser humano ele realmente se tornar cristão, aqueles de nós que somos cristãos, ou aqueles que são budistas se tornarem realmente budistas, e assim por diante, ou seja, a gente tiver conhecendo a criança magoada e ferida, né, e tivermos tomado a decisão de suplantar as más paixões, né, como os espíritos respondem lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta por que é que o ser humano ainda não venceu as paixões que os caracterizam. Né? E os espíritos, eles disseram, porque ainda não quiseram. Né? Mas no dia que realmente quiserem, até com certa facilidade, eles transformarão, né, as paixões em algo positivo, em uma energia de vida. É óbvio que não está exatamente assim. Né? Eu estou aqui comentando a respeito da pergunta e da resposta. Então, nesse sentido e em outros, mas eu volto a dizer, abordando esse aspecto, né, Kardec, ele continua sendo bem atual, porque nós sequer colocamos em prática aquilo que Jesus pensou, porque quando estamos sendo ameaçados por alguém ou por alguma coisa, a gente coloca o Cristo inteiramente de lado e a gente volta para o guerreiro antigo, acreditando que somente a força, a violência é capaz de fazer com que o oponente desista. Pelo contrário, isso vai gerar mais violência e vai fazer com que o outro ou os outros queiram também revidar, e isso não tem fim. A gente, aqui no Nordeste, a gente está cansado de ver isso, cansou de ver isso, principalmente nas décadas anteriores, nas guerras de família, né, onde se matavam mutuamente, né, e em alguns casos somente cessou, como não tinha mais praticamente quem ser morto, porque todo mundo foi morto. Né? E o que é que promovia isso? Era a honra? Né? Era a coragem? Não, era o egoísmo, a ignorância, né? O não conhecer a criança magoada e ferida, o não conhecer a sua carga animal primitiva. Ou se conhece, considera isso natural, normal, fazendo parte da vida. Quando o convite de Jesus foi no sentido da gente cuidar da casa mental, a gente desenvolver solidariedade, a gente vivenciar a abnegação, vivenciar o perdão, vivenciar a doação. Ou seja, tudo isso é aquilo que a gente precisa aprender, porque veio o Consolador, né, na figura do Espiritismo, mas a gente ainda nem contextualizou a mensagem do Cristo. Né? E o Consolador veio no sentido de dizer para a gente, olha, é por aqui, né? Isso já vos foi dito, né, há 2000 anos atrás, vê se vocês aprendem e agora façam corretamente. Então, o convite dos espíritos é nessa direção, da gente poder se aperfeiçoar, a gente poder domar as más inclinações. Né? E domar as más inclinações é a gente perceber o animal que ainda ruge dentro de nós, para a gente colocar a coleira nele e a gente poder direcionar essa energia para o que ela tem de positivo. Então, nesse sentido, Cristo é bem atual, Kardec é bem atual, e o convite continua aí, né, para que nós, conseguindo compreender,
possamos encarar como um treinamento a ser realizado no cotidiano, no dia a dia, conosco mesmos, na intimidade da nossa mente, do nosso coração, para que, percebendo com mais clareza nosso próprio funcionamento, a gente possa realizar, operar as mudanças tão necessárias para que o mundo interior vá se modificando e a paz de verdade comece a reinar. Porque é assim que a sociedade irá se transformando e é assim que o planeta se transformará, né? Então, muita paz para todos, um grande abraço, né? E que possamos, nas nossas reflexões, nas nossas orações, buscar Jesus, né? Para que, compreendendo melhor Kardec, realizar essa tarefa íntima para a qual nós viemos. Saúde e paz para todos e até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.